Zumbideiros. Hoje eu vou falar sobre o enfrentamento do zumbido, que é uma coisa muito pessoal. Bom, por que algumas pessoas levam numa boa o seu zumbido, conseguem se habituar rapidamente e não ligam tanto? E por que outras já chegam a tentar e algumas até conseguir o suicídio? Na verdade, a gente já sabe que o zumbido, aquele baixinho, é fácil, bem mais fácil a gente enfrentar, incomoda menos e acaba afetando menos o psicológico, né? Porém, a ciência já sabe como medir o zumbido por um método subjetivo, mas que acaba chegando à aproximação de conhecer qual que é o volume do zumbido de cada um. E ela já descobriu, né, a ciência, que independe, na verdade, do volume, como a pessoa enfrenta esse problema. Então, para zumbidos severos, também tem gente que consegue levar, né, de uma forma muito mais numa boa, né, não sem um sofrimento no início, claro, porque não é uma coisa natural, né, que de repente parece um barulhão no ouvido. Isso, até o cérebro se habituar, a pessoa tem lá seu sofrimento. Mas mesmo esse sofrimento, né, para um zumbido severo, como é o meu caso, repito, é diferente de pessoa para pessoa. Depende muito do psicológico da pessoa, né? Tem pessoas que se matam brigando com o vizinho porque o vizinho faz barulho à noite. Tem outros que ficam bravos, mas acabam indo lá conversar. E tem outros que nem esquentam a cabeça. É mais ou menos assim. Depende muito de como que a pessoa está também psicologicamente, né? Se a pessoa já está enfrentando um monte de problema na vida, parece mais um, que pode ser até um gatilho para uma crise de nervos, e a pessoa acaba fazendo alguma bobagem, né? Em alguns casos, como eu disse, até tirando a própria vida, o que é um horror, uma coisa muito triste. Muitos podem achar que seu zumbido é o pior de todos, por isso que sofre tanto, mas a verdade é que esses estudos, né, os psicólogos, os psiquiatras, sabem que não é bem assim. Como outros problemas, como eu falei, cada pessoa vai enfrentar de uma forma diferente. Então, o que a gente tem que fazer é procurar realmente controlar o seu psicológico, mas procurando um médico e remédios para isso. Então a gente sabe, por exemplo, ouve muito falar de pessoas que tomam Rivotril, que conseguem levar uma vida com o zumbido à base desse calmante forte, que é o Rivotril, que é um benzodiazepínico. Tem outros que precisam de um antidepressivo, como aconteceu comigo no começo, que eu tive uma crise depressiva muito forte e eu tomei um antidepressivo, né? E atualmente eu tomo apenas remédio para dormir. Então eu também, pelo menos essa parte psicológica, eu estou conseguindo ter um controle maior, mas sem prescindir de um tratamento anterior, né? Já faz 1 ano e meio que meu zumbido está muito forte e no começo realmente precisei tomar antidepressivos, além de remédio para dormir. Hoje só estou com remédio para dormir, que é uma coisa que eu também pretendo tirar. Mas não tomo Rivotril, nenhum benzodiazepínico e nenhum antidepressivo. E tem dias que realmente o zumbido me incomoda
muito, eu ainda não me habituei. Então, enquanto eu não me habituo, eu tento formas de amenizar meu sofrimento. Uma das formas é usando um aparelho auditivo com gerador de som. Esse aparelho é muito caro, né? Eu não recomendo para todo mundo, não, porque ele, para zumbido, ele não é tão efetivo assim. Dá um pequeno conforto, que eu acho que pelo preço eu me questiono se vale mesmo a pena. Acho que para muita gente não valeria mesmo. Mas eu também adquiri porque eu tô tendo uma perda progressiva da audição no ouvido esquerdo, e ele tá me ajudando bastante nisso. A minha audição melhorou bastante. Então, esse aparelho é um aparelho muito bom, que vai durar bastante. Eu sei que eu vou continuar tendo essa perda por causa da idade, isso é natural. Então eu vou conseguir, né, ficando com ele e mitigando esse problema da perda auditiva. Mas a questão psicológica, voltando a isso, é muito importante. É fundamental, na verdade, para o tratamento aos sintomas do zumbido. O zumbido realmente não é considerado um problema de saúde pública, porque não leva as pessoas à morte, não é uma doença epidêmica, apesar de parecer uma pandemia. Afinal de contas, são 17% da população mundial que tem zumbido. Mas não é, porque não é contagioso, nada disso. É uma coisa da vida, que realmente sempre atingiu uma porção da população. Já há relatos de quase 1000 anos antes de Cristo e sobre o zumbido. Então ele sempre atingiu, e hoje, com o desenvolvimento tecnológico, com uma vida mais barulhenta, com aqueles headphones, né? Aqueles fones de ouvido, com as músicas mais altas, as baladas, o trânsito, essas coisas da vida, exige muito mais dos nossos ouvidos, e os nossos ouvidos acabam sofrendo mais, e uma das consequências é o zumbido, né? Então eu acho que se a pessoa estiver sentindo que está sofrendo demais, mais do que a maioria das pessoas, outras pessoas que têm zumbido severo, cuide do psicológico, procure um psiquiatra, né, e aceite um tratamento, no caso, né, se a pessoa ficar muito nervosa, aceite um tratamento com um calmante, né, tipo Rivotril, e se a pessoa ficar muito depressiva, um antidepressivo, né, como o citalopram, esses antidepressivos. Eu tomei Donarém. Então, esse é o meu recado de hoje. O zumbido, independente do volume, ele não causa a mesma reação nas pessoas. Tem pessoas que às vezes o volume é baixinho do zumbido, mas elas reagem muito mal, passam muito mal. E outras pessoas que o zumbido é muito alto e elas conseguem levar uma vida muito mais tranquila. Então, e tem uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: as pessoas que levam muito mal a questão do zumbido, se não tratar, elas vão demorar muito mais do que o normal para se habituar. Em alguns casos, essas pessoas nunca vão se habituar, porque como elas veem o zumbido como o maior problema na vida delas, né, e realmente ele acaba parecendo sendo o maior problema por causa do psicológico, essa pessoa não consegue aceitar que vai continuar com aquilo, e isso causa um estresse muito grande, umas frustrações muito grandes, e a pessoa acaba não conseguindo se habituar. Então, eu falo muito da habituação, e realmente eu acho que é um método importante. Na verdade, eu acho que é o mais importante método que tem para zumbido crônico, aquele que não vai embora. A gente, para se aplicar na habituação, tem que tratar o psicológico também, entendeu? Como eu fiz, como muita gente fez.
Tem gente que não precisa tratar o psicológico, já se habitua rápido, independente do volume do zumbido, mesmo com um zumbido severo, né? Conheço vários casos aqui. Mas, como não foi o meu caso, não está sendo o meu caso, porque apesar de eu falar muito da habituação, como eu falei, eu continuo com o zumbido me incomodando, não tanto, já me incomoda metade do que no começo, né? E não é por causa do aparelho, é mais por causa da habituação, né? O aparelho ajuda um pouquinho. Então o psicológico realmente é um fator, o que eu diria, fundamental para a gente se preparar para depois conseguir passar por todo esse processo da habituação. Mas em todo caso, gente, eu sei do sofrimento de todo mundo e eu desejo mesmo de coração que todo mundo alcance aí um grau de conforto na sua vida, mesmo com zumbido, ou até muitos, né, se Deus quiser, que consigam sanar esse problema, descobrir o que está causando. Eu já descobri o meu, é a perda auditiva, e sei que nesses casos a regressão, a cura total, que a gente chama na verdade de remissão total do zumbido, é praticamente impossível, mas eu sei que eu posso, né, tentar mecanismos para amenizar. Tem gente que consegue reduzir, ou então, o mais importante, eu acho que o mais provável, o que acaba acontecendo mesmo é habituar. Mas vamos tratar antes do psicológico para a gente conseguir se habituar o mais rápido possível. Obrigado, pessoal, e até a próxima. E inscrevam-se se quiser receber. Se quiserem ainda receber meus vídeos, os vídeos que eu acabo de gravar, tá ok? Um abração a todos.